Graças a Deus, meus amados irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar a live dessa noite, né, agradecendo a Deus, com muita alegria, com muito otimismo, né? A gente tem sempre essa expectativa, né, essa alegria, esse otimismo de poder estar mais uma vez fazendo essa live, na expectativa de que muito mais Deus possa fazer por nós, e Ele está fazendo já. Graças a Deus, nós estamos todos bem, estamos todos de saúde. Eu queria agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui, alegrando o nosso coração, alegrando o coração dos outros. É muito bom ver vocês, gente. Gente, não tem preço isso, não. Eu acho que é melhor do que o YouTube 10 vezes, aquela transmissão lá, a gente se sente muito só. E aqui eu sinto o calor humano dessa igreja, o amor de vocês, e vocês amando uns aos outros no amor de Deus. Isso não tem preço, isso é muito melhor. É muito melhor. Eu confesso que quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui, eu pensei que seria mais difícil a gente conseguir, né? Então vamos começar então o culto dessa noite, a nossa live, e vamos orar ao Senhor. E é bom demais porque a gente sabe que pode contar com a oração dos irmãos, pode contar com os irmãos que estão aí do outro lado. Vou pedir para o nosso querido pastor Lucas, para iniciar essa live dessa noite, junto conosco, orando. Vou pedir ao pastor Lucas para fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. Agradecemos, ó Deus, pelos elementos virtuais, Senhor, que o Senhor tem feito, programado para a Tua glória, Senhor. E nós, incapazes de estarmos unidos na igreja, Senhor, mas estamos unidos em espírito e estamos aqui juntos para ouvirmos a Tua palavra e aprendermos de Ti. Abençoe a cada um de nós que estamos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de, dessa forma virtual, entrar na casa de cada um com a palavra de consolo da parte de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus. Fazemos uma leitura bíblica. Eu vou pedir para essa leitura bíblica, é bom porque a gente pode pedir a um monte de gente para fazer, né? Aí eu vou pedir para o nosso irmão Laércio fazer a leitura bíblica. Laércio, se puder abrir o microfone dele. Salmo 75. Irmão Laércio. Assim diz a palavra. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Diga aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Servem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Amém. Eu destacar alguns versos aqui, no verso 3, a terra e todos os seus moradores derretem-se de pavor. A versão Almeida segue. Mas eu lhes fortaleci as colunas, diz o Senhor. Deus os abençoe pela leitura da sua palavra. No verso Amém. 9 diz, mas quanto a mim, cantarei para sempre louvores ao Deus de Jacó. A terra se derrete de pavor. Mas quanto a mim, diz o verso 9, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O mundo, de fato, está apavorado. E deve estar e precisa estar. O mundo, como me refiro aqui, é a palavra que ele coloca aqui para os ímpios, aqueles que não têm o temor de Deus. E devem estar realmente apavorados com toda a circunstância que estão vivendo. Mas nós louvaremos ao Senhor para todo sempre, aleluia.
Do cântico, na sequência, Josete e Lúcia vão louvar o Senhor. Coisa boa. Veja que participação legal, hein? Irmão, o povo agora está animado. Primeiro canto que vamos louvar é Os Galhos Secos. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 crescerão. O Senhor nosso Deus está alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, os galhos secos de ninguém jamais. Criador fez uma flor a brotar. Olha, 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 crescerão. Senhor nosso Deus, sem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria, Deus tem nos alimentado com a sua palavra. Deus não tem abandonado nossa igreja. Nós não somos órfãos espiritualmente. Nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso que em Cristo nos adotou. Por isso que nós nos alegramos. E a gente pode cantar, como disse o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos,
encontrei teus altares, Senhor, meu Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais do que muito. Guardar em tua casa, eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor aí, com mais umas irmãs, a irmã Lúcia e, na sequência, a irmã Josete, estarão louvando o Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? E o hino que eu vou cantar é um hino muito antigo. Eu não digo velho, ele é muito antigo. Mas eu canto quase todos os dias esse mesmo hino. É uma oração cantada. Senhor Jesus, nesta oração eu te suplico, dá-me virtude, gozo, amor, paz e perdão. São tantas lutas que até triste às vezes fico. Na minha angústia vem me dar consolação. Assim serei guiado no caminho certo, sempre segura pelas tuas santas mãos. Vem me ajudar, ó meu Jesus, dá-me tua graça e tua luz, pois só assim as trevas não terão poder. Desejo eu perseverar no teu caminho, quero trilhar, até que um dia a tua face eu possa ver. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória ao Senhor. Está chegando esse dia, meu irmão. Deus está voltando, sim. É verdade. Feliz. Podemos ver a face O dia dele. que a gente puder ver a face do Senhor. Isso. Amém. Esse Eu é o nosso almejo muito esse dia. Almejo de coração esse dia. Glória a Deus. Vamos ouvir agora mais uma participação especial com nossa irmã Josete. Como caem as folhas, cabelos também, onde cair, anunciando as nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta
seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver, onde você vai passar. Responda que eu quero saber. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver, onde você vai passar lá. Responda que eu quero saber. Amém? Amém. 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 Amém, Jô. Saudade de ouvir sua voz. Nós vamos passar a eternidade no novo céu e nova terra restaurados para a glória de Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe continuamente e derrame sua graça sobre nós. Vamos passar agora para a leitura e para o estudo desta noite. Eu quero lembrar aos irmãos que nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 1, os pobres, oprimidos e órfãos. Um estudo baseado no texto de Isaías 58. Um estudo baseado em Isaías 58. Os pobres, oprimidos e órfãos. E esse estudo está baseado naquele livro de Walter Kaiser, acerca das questões éticas da atualidade. Então, nós vamos trabalhar esse aspecto aqui dessa necessidade, né, que nós temos de socorrer os órfãos, oprimidos e as viúvas. Nós vamos fazer a leitura do texto de Isaías, capítulo 58. Eu gostaria de ler para vocês a partir do verso 1. Isaías, capítulo 58. Clama bem alto e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Assim eles me procuraram. Tem prazer em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça. Eu não vou aparecer Não aqui. abandonou a ordenança do seu Deus. Pede-me juízos corretos. Tem prazer em se chegar a Deus. Porque jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso. Porque não nos humilhamos e tu não o sabes. No dia que jejuais, cuidai de vossos negócios, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para feridos com punho pecador. Se quiseres que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse jejum que escolhi? Um dia, para o homem que se humilhe, que se incline a sua cabeça como um junco, deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de aceitável ao Senhor? Por acaso não é esse jejum que eu escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças a atadura da opressão, que pões em liberdade os oprimidos, e que despedaças todo o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desamparados? Não é que vistas o nu ou cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura logo chegará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, estou aqui. Tirares o jugo, o dedo acusador, falar com falsidade no meio de ti. Se abrires a alma faminto, se fartares ao aflito, se a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltarão.
que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brecha, restaurador das ruas e habitarão. Isso aplica essa palavra nos nossos corações. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por tudo que tens feito em nosso meio, por toda a tua palavra que tem sido pregada a todos nós, anunciada. Que assim, Senhor, possamos nesta noite meditar acerca deste tema, tão oportuno para os nossos dias tão difíceis, dias não só de muito sofrimento e morte, mas de fome, de miséria. E o que fazer como igreja dentro de um contexto como este que estamos vivendo? Nos ajuda, Senhor, a compreender o papel da tua igreja dentro da sociedade onde ela está inserida. A missão nós já sabemos, é anunciar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos um papel social. E esse papel não está desassociado da tua palavra, como alguns talvez não compreendam. Nós somos servos do Senhor, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, mas também amamos o nosso próximo, como a nós mesmos. E assim, Pai, pedimos que nos dê esse amor por eles. Essas questões, ó Pai, possamos ter a mente muito madura e preparada para compreendermos qual é o objetivo, Senhor, o papel inserido na igreja no contexto social. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vou projetar aqui, para que todos possam ver. Eu quero começar com essa introdução aqui. Né? Vamos situar aqui no contexto do livro, né? E vamos nos situando aqui em nosso contexto atual. Veja, estima-se que em 2003, 12 milhões de crianças ficaram órfãos na África do Sul, subsaariana, em consequência da epidemia de HIV e AIDS. São 12 milhões de crianças, irmãos, prestem bem atenção, daquele continente, diz o texto. Considera-se igualmente que 16 mil crianças morrem de complicações relacionadas à fome todos os dias. Eu quero que vocês prestem atenção nessa estatística aqui. Vocês não estão enganados, eu não estou enganado, é isso mesmo. Nós temos uma fonte muito fidedigna. Nós temos a fonte aqui do livro de Walter Kaiser, que diz que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias. Uma morte a cada 5 segundos. Além disso, em 2004, cerca de 1 bilhão de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. Irmãos, esses dados aqui são dados bastante antigos. Isso aqui é 2003, 2004. Se hoje tivéssemos que rever esses dados, diante da circunstância que nós estamos vivendo, juntando aí todos esses dados, ultrapassaria infinitamente maior a marca da morte por Covid por dia no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Isso é algo que é uma coisa que talvez muitos de nós não sabíamos, né? E é interessante assim que eu fico a pensar, eu estava meditando esses dias. Muito se fala e se fala mesmo porque isso está na mídia, né? Está na mídia, e se está na mídia, todos vão ter, infelizmente, vão ter só às vezes, um meio ou dois meios de comunicação midiático, que é a televisão, como se esse fosse o único, porque esse é o mais fácil, né? Ele é o mais acessível. Qualquer televisão, você já tem os canais que são grátis, não precisa ter uma TV fechada, e você vai ver os números, né, que assombram e nos apertam o coração, e tem que apertar. Eu não quero fazer com isso minimizar a situação que nós estamos vivendo, de fato algum. Não é isso. Não me interpretem por aí, porque de fato não é isso que eu estou tentando passar aqui. O que eu estou tentando passar para vocês, na verdade, é que isso muitas vezes, esse fato, essa fome que mata cerca de 16 mil crianças todos os dias,
a cada 5 segundos uma morte de criança por fome, talvez seja algo que não nos abale, porque não se divulga muito nas mídias. Né? Você não vai ver contador de mortes por fome, mas você vai ver contador de mortes por Covid. E talvez essa realidade não seja tão perto da gente, porque talvez não tenhamos e não tenhamos visto um vizinho morrer, né? Um filho da vizinha, desnutrido, morrer por conta da fome. Mas isso existe, isso é uma realidade nesses países, principalmente países da África subsaariana, né? Nesses países onde nós temos o continente africano, principalmente o continente africano, mas outros países também estão passando por essa mesma situação. No próprio Brasil também. E agora, com o contexto de pandemia, talvez essa estatística se agrave ainda mais. Nossa, quando a gente lê isso, aperta o coração. Porque, meus irmãos, passar por necessidade, principalmente em relação à questão da fome, é algo que talvez muitos de nós não compreendam, porque nós nunca tivemos um contexto como esse tão presente na nossa realidade, no nosso país, né? Mas isso é uma verdade irrefutável, é algo que está batendo na cara da sociedade. Para a fome não existe, e aí vocês vão de convir comigo, não existe vacina, para a fome não existe remédio, para a fome não existe tratamento. Existe? O remédio para a fome é o quê? É comida. Não tem outra coisa. E assim, gente, isso deve, e eu quero chocar com vocês com esse início, realmente, né? E alguém pode pensar assim, meu pastor, nós estamos vendo um contexto de pandemia, tantas mortes e tal, e o senhor traz uma estatística tão desgraçada como essa, tão terrível como essa, para nos assustar, ou para nos deixar mais tristes ainda. Eu não trago essa estatística a fim de promover em vocês um desânimo, ou fazer com que vocês desmaiem de tristeza, mas a fim de lembrá-los que a miséria e a morte, elas cercam o mundo que nós vivemos. E aqui temos uma questão ética. As pessoas continuam morrendo de fome em pleno século XXI, onde há abundância de tecnologia, né? Há abundância de bens, países riquíssimos, né? Economias e superpotências no mundo que nunca conseguiram vencer o problema da morte, por causa da fome, da inanição, da desigualdade que há. De fato, há uma desigualdade nesse sentido, há na sociedade em que nós vivemos em pleno século XXI. Esse é o grande mal ainda do século XXI. As pessoas, irmãos, infelizmente, a triste notícia continuam morrendo de fome. Depois desse contexto que aperta um pouquinho o coração da gente, deixa a gente triste, né? Que nos faz pensar o que é e qual é a nossa missão como igreja. Nós temos uma questão ética aqui para se resolver. Vejam, a essencialidade da igreja se questionou muito nesse tempo, de 1 ano e meio para cá, se questiona muito se a igreja é essencial, se é um serviço essencial. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque eu já tenho a minha convicção, vocês já sabem da minha convicção com relação a isso. Creio que muitos de vocês também têm a mesma convicção que a minha. Ela é essencial para a vida espiritual dos crentes. Mas, irmãos, a igreja também, ao longo dos séculos, se mostrou muito importante, vital e essencial para a sociedade, no sentido de que ela ameniza ou ela diminui essas desigualdades sociais. Eu quero trazer para o contexto de vocês, e eu vou pedir que alguns de vocês abram a palavra de Deus. Vejam que desde os primórdios primitivos, e eu tenho aqui o Antigo Testamento, o próprio Deus, né? Só vou repetir, na verdade, o verso 6, né? E 7. Depois eu vou ler um texto do Novo Testamento. Tanto na Antiga Aliança, como na Nova Aliança, ou como no Antigo Pacto, no Novo Pacto, estou falando aqui dos dois testamentos, são sinônimos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, ou o Antigo Pacto ou o Novo Pacto. Tanto nesses dois testamentos, tanto no Novo como no Antigo, nós temos Deus se preocupando com essas questões éticas, com a questão da miséria, da fome e da desigualdade. Então, isso está relacionado diretamente a um Deus que cuida
e que tem cuidado das pessoas que estão desamparadas. Olha, isso mostra uma característica de um Deus que se preocupa com o órfão, com a viúva, com o desamparado, com os que estão morrendo de fome. Para muitos, a religião é um ópio, não é? E foi isso que Marx, dentro da sua filosofia humanista, tentou transmitir para as pessoas, criando dentro do seu conceito do socialismo, uma sociedade igualitária, né, um manifesto marxista, tentando influenciar as pessoas, fazendo com que a mentalidade das pessoas ficassem voltadas a um tipo de pensamento de que nós temos a capacidade, né, como pessoas, como seres, de modificar a realidade. E a religião não tinha capacidade de modificar isso, que a religião era algo que estava completamente alienada à questão social. De fato, Marx, como ímpio, se equivocou bastante. Infelizmente, muitos cristãos foram influenciados por esse pensamento marxista. O fato é que o cristianismo e que a religião do povo de Deus, no Antigo Testamento, se preocupava sim com os órfãos. E Deus manifesta isso através do texto bíblico. Tem muitos textos, eu vou ler apenas alguns deles aqui, e eu vou ler a partir do verso 6. Isaías 58, para quem chegou agora, verso 6 diz assim: Por acaso não é esse jejum que eu escolhi? Que sortes a cordas da maldade, que desfaça as ataduras da opressão, que põe as liberdades dos oprimidos e despedaça teu jugo. Todo jugo. Veja, se dentro daquele conceito marxista de que havia uma opressão, de fato havia, né? Sim, os ricos sempre oprimiram os pobres, isso não é de hoje. Nos tempos de Isaías, Deus já faz esse manifesto. Então, aquilo que Marx, como homem, tentou fazer e não conseguiu, se não implantar um sistema completamente falido e apático e distante de Deus, aqui no texto bíblico, o próprio Senhor já estava aqui fazendo uma queixa. Porque qual era a reclamação daquelas pessoas que estavam ali, vivendo dentro do contexto de opressão? Os pobres, as viúvas, os órfãos, os desamparados. Na verdade, aquelas pessoas não estavam se preocupando com eles. E aí elas estavam buscando a Deus e se esquecendo daqueles mais necessitados. É o que ele diz no verso 2, de Isaías 58. Verso 2 diz assim: Ainda assim, eles me procuram todo dia. Então, aquelas pessoas estavam, aqueles religiosos da época, eles estavam procurando a Deus. Todo dia. Eles têm prazer em conhecer os meus caminhos. Deus diz isso deles. Como se fosse um povo que pratica a justiça e que não abandonou a ordenança de Deus. Pede-me juízos corretos, tem prazer em chegar-se a Deus. Sim, de fato, eles eram assim. Eles eram zelosos, eles procuravam andar no caminho do Senhor. Eles procuravam, de fato, praticar a justiça de Deus, pedindo que Deus, na verdade, né, praticasse sua justiça, seus juízos corretos, tinham prazer em chegar-se a Deus. No entanto, eles estavam pedindo a Deus, veja o verso 3, por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso, Senhor? Por que tu não olhas para nós, no momento da nossa opressão? No momento em que eles caíam em miséria, em desgraça, em terrível perseguição, eles necessitavam de jejuar, e Deus não escutava. No momento da calamidade deles, desses opressores, desses homens religiosos da época, desse povo que era o povo que buscava Deus, que buscava a sua ordenança, o seu juízo correto, e tinha prazer de chegar-se a Deus, Deus não respondia. Mas por que Deus não respondia esse tipo de jejum? Eles perguntavam a Deus por que eles se humilhavam, verso 3 ainda. Por que nos humilhamos? E tu não o sabes. No dia do jejum, cuidai dos vossos negócios, exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas, Deus disse, para ferides com punho pecador. Se quiseres que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como façam hoje. Irmão, todo o nosso clamor e nossa oração, e nossa piedade, se acaba no altar da injustiça. Se acaba no lugar da empatia, se acaba no lugar da antipatia. Se acaba no lugar do simples fato de ignorar a realidade que vamos vivendo e que as pessoas estão vivendo agora. Gente, temos que chorar os mortos dentro do nosso contexto, sim.
lamentar pelos mortos dentro do nosso contexto, sim. Pelo amor de Deus, irmãos, nós não nos esqueçamos do pai de família, que agora deve estar chorando porque não tem o pão. Porque já vai completar, no final do mês, 15 dias de lockdown, onde ele não tem trabalho, onde ele não pode ganhar o seu pão. Não é culpa do governo, é da pandemia, é verdade. Mas o que nós podemos fazer para esse pai de família que está chorando? Para essa dona de casa que não tem o que comer, nem dar aos seus filhos? Para as pessoas os órfãos que estão abandonados pelos pais que morreram vítimas da Covid, que muitas dessas pessoas já não tinham que sobreviver. E essas crianças vão morar na casa de um tio, de uma tia, que vivem em pior situação, de maior miséria ainda. Nós estamos chorando pelos aqueles que ficaram desempregados no ano de 2020. Nós lamentamos pelas crianças que estão morrendo de fome agora, enquanto nós estamos falando aqui. A gente tem que pensar, irmão, de uma forma muito mais holística, né? Abrir nossa mente para essa questão ética. A gente, às vezes, é muito cruel, seja de um lado, seja de outro. Nós somos muito prontos para apontar o dedo e acusar. É fato, ouvindo hoje, com muita tristeza, uma declaração de uma autoridade dessa, eu não me aguentei. Eu não aguentei. Quando perguntado pelo jornalista, pelo repórter, o que vai fazer o governo com relação às pessoas que estão morrendo de fome, pai de trabalhador, de família? Uma pergunta que todos nós queríamos fazer. E principalmente aquele que não tem como abrir o seu comércio, que é um trabalhador digno, que paga seus impostos, que é o único sustento que ele tem na vida, é o seu mercadinho, é o seu depósito de bebidas e de água, é qualquer coisa, é uma padaria, é um microempresário. O que essas pessoas vão fazer? O que você deve responder para elas? O que ela vai fazer com a sua conta de energia para pagar, os funcionários que dependem dele? E a resposta tão seca que foi dada pelo repórter me doeu no coração e na alma, como se tivesse dado a mim mesmo. Que, graças a Deus, tem uma condição diferenciada pela vontade de Deus. Eu não preciso sair para trabalhar no comércio. Eu não preciso ter que pegar um ônibus lotado de metrô para chegar num evento de trabalho, trabalhar e arriscar a minha vida para ganhar o meu pão. É de cortar, sim, o coração. É de doer, ouvir, muitas vezes, discursos inflamados de fiquem em casa, não sejam irresponsáveis, não vão para a rua. Mas eu estou falando do trabalhador que precisa sair para ganhar o seu pão. O vendedor de sacolé que não pode vender picolé na praia porque está fechado. O vendedor de macaxeira que sai vendendo na rua, com aquele carro de mão, para trazer o pão do dia. Eu estou falando dessas pessoas que são invisíveis ao Estado, aos governos, ao Senado, à República, a qualquer órgão, a ONU, que é muito boa para se manifestar, mas é muito omissa com relação a essas mortes, esse infanticídio por conta da fome que acontece todos os dias. Isso é uma grande realidade que a gente, muitas vezes, por causa dessa nossa demagogia, a gente não consegue enxergar. É lógico que uma miséria é uma calamidade e não justifica a outra. É verdade. Mas, irmãos, nós temos como igreja que responder essas questões éticas da nossa atualidade. A nossa igreja abriu as portas para poder receber as cestas básicas, um trabalho lindo que nós começamos, né? E a gente estava tão animado com aquele trabalho. E a gente precisa continuá-lo, porque agora, mais do que nunca, vão ter mais situações de miséria, as pessoas vão precisar ainda mais do pão de cada dia. E olha, se não, um irmão da nossa igreja que esteja nos ouvindo, nos vendo, que talvez já esteja contando o dinheirinho que vai acabar, ou a feira que já abriu a sua despensa, e já por alguns dias já vai faltar. Não precisa ir tão longe, às vezes a gente está tão perto dessa realidade, mas por uma questão de demagogia, de ideologia, de paixão partidária, a gente não enxerga essas coisas que estão aos nossos olhos.
Deus se preocupa como ninguém se preocupa, e o Estado não se preocupa como Deus se preocupa, e a igreja se preocupa como o Estado não se preocupa, porque a igreja reflete a glória de Deus. O que é que Deus pede em sua palavra? Verso 7 de Isaías 58 diz: não é que também repartas, veja o que o texto diz, o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desamparados, não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo. Está vendo, meus irmãos? É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Repartir o pão com o faminto. Repartir o pouco que a gente tem com aqueles que não têm nada. E é só para concluir a resposta da autoridade, infeliz resposta foi, ele diz que os números de morte falam sobre si, já falam. Isso não vai botar na mesa de alguém 10 pães e 5 ovos, não, irmãos. Isso não vai botar, essa resposta evasiva do Estado não vai botar na mesa daquele pai de família a sua concha de feijão, sua panelinha de feijão, o arroz e alguns pedaços de frango assado, não, irmãos. Isso não é resposta. Mas deixando o Estado de lado e voltando-se para nós, que é nossa responsabilidade, eles que teriam todo o poder nas mãos de fazer mudar essa realidade, mas não fazem porque não conhecem a palavra de Deus. Eles continuam aqui, oprimindo o povo. Como Isaías diz aqui. E Deus diz na sua palavra no verso 6, que desfaças a maldura, que sortes a corda na maldade, as ataduras da opressão, que pões em liberdade os oprimidos, despedaça o jugo. Você pode simplesmente mandar alguém fechar o seu comércio sem dar uma assistência para essa pessoa, irmãos. São milhares e milhões, ou até bilhões de pessoas que simplesmente fecharam seus comércios, sua única renda. Você pode simplesmente dizer, fechem, porque nós vamos salvar vocês do vírus, mas não vamos salvar você da fome. Vocês entendem que não tem a ver com a questão partidária nem política, que tem a ver com algo muito mais profundo. E o que fazemos nós como igreja? Além de reconhecermos que não compete somente ao Estado, mas senão a nós, cristãos, a ajudar essas pessoas. E aí onde vem? Sabe onde a igreja é mais essencial? É exatamente nesse momento, onde o Estado falhou, onde as organizações mundiais, as mais poderosas, as mais ricas, porque sabe quem que socorre pobre, irmãos? São pobres, como eles. São os ricos, não. Você sabe que mais ajuda e que mais dá esmolas? São pessoas como eu e você, que repartimos o pouco que a gente tem. As grandes instituições do mundo não estão preocupadas com a pobreza, com a miséria, com a opressão. Não. Nunca foi essa preocupação. Mas o cristianismo, a palavra de Deus, modifica toda essa realidade, nos dá um prisma diferente de tudo isso que nós estamos vivendo. O que o Senhor quer e que o Senhor exige de nós? Ele nos diz em sua palavra, e aí eu vou para o Novo Testamento, desde os primórdios, que nós devemos olhar para aquelas pessoas que não têm o que comer, para aquelas pessoas que não têm o que vestir. Abram um texto sagrado e vejam agora o contexto primitivo, do qual a igreja se preocupava em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6 nos diz, na ocasião aqui, para que os irmãos entendam o contexto, Atos dos Apóstolos 6, a ocasião da instituição dos diáconos. Havia um problema na igreja. A igreja estava crescendo. Muita gente estava aderindo. E aqui nós temos um problema que foi resolvido pelos apóstolos com base no ensinamento de Jesus lá em João. Desde João, no capítulo 6, quando as pessoas seguiam Jesus. E João relata que quando as pessoas seguiam Jesus esfomeadas, morrendo de fome, como ovelhas que não têm pastor,
Os discípulos ficaram assombrados, preocupados. E agora, Jesus, manda esse povo embora porque nós não temos pão para eles. Jesus não mandou dispersar nenhum deles. E pegou os 5 pães e 2 peixinhos que havia. Orou e alimentou uma multidão. E vocês sabem disso. O Senhor Jesus fez um milagre. Ele não mandou as pessoas embora. Ele não disse para elas, olha, vem para cá que eu tenho uma mensagem de salvação para vocês. Olha, eu posso salvar vocês espiritualmente, mas eu não posso salvar vocês fisicamente. Eu posso salvar vocês da morte espiritual, mas a morte física não, vocês vão morrer de fome. Não. Pelo contrário, Jesus deu os dois. Jesus se preocupou com os dois. Jesus tinha uma visão completa e muito ampla das calamidades, irmãos. Essa calamidade que está falando no mundo todo, ela não tem só o aspecto da morte física, não. Ela tem a fome, tem a miséria, tem o desemprego, a violência aumentando. Tem um aspecto muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Pessoas se dividindo, infelizmente, que ainda não conseguem enxergar um palmo à frente da sua mão, do seu nariz. E continuam ainda nessa visão limitada dos fatos, simplesmente limitada de um contexto muito mais amplo, com a resposta muito evasiva e minimalista para os problemas. Olha, a solução não tem uma solução a curto prazo, não. E nem a longo prazo, não. Vai, e a gente precisa preparar o coração. Vai haver muita morte, amigo. Isso é um fato. Não há nada que possamos fazer quanto a isso, senão clamar ao Senhor, suplicar a Deus com misericórdia para que a vacina chegue logo, que o tratamento chegue logo. Não tem como, mas vai continuar morrendo gente. Tanto de Covid como de fome. Muito pai de família vai morrer de fome. A criminalidade vai matar muita gente também, irmãos, porque tem muita gente que não tem o temor de Deus. E bater na despensa e não achar comida, não vai ter dúvida, vai sair na rua com a arma na mão e vai assaltar. E vai matar outro mais miserável que ele por causa do pão. Há uma reação em cadeia aqui, irmãos, inevitável diante da situação que nós estamos vivendo. E esse problema é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Mas ainda assim há uma esperança. Trazer a nós, através da palavra de Deus, essa esperança. Havia miséria naquela época e havia miséria também nos tempos de Jesus e dos apóstolos. O texto diz em Atos dos Apóstolos, acompanha a sua Bíblia, e naqueles dias cresceram o número dos discípulos e houve reclamação dos judeus da cultura grega contra os demais judeus, porque as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. As viúvas hebreias eram privilegiadas, mas as viúvas gregas eram deixadas de lado. Possivelmente. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja, naquela época. Em razão disso, os discípulos convocaram a multidão dos discípulos. Eles já decidiram que não havia necessidade de continuar assim. No entanto, eles não podiam fazer nada sozinhos. Eles reuniram os discípulos, a multidão, e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não faz sentido que os pastores, aqueles que estão preparando o alimento espiritual, saiam para fazer esse trabalho. Eu preciso da ajuda de vocês. Os pastores estavam dizendo, em outras palavras. Os apóstolos estavam dizendo, eu preciso da ajuda de vocês, irmãos. Nós somos muito pouco para fazer e tem muito trabalho para ser feito. Vamos arregaçar a manga. Vocês são a multidão. E aí, o que eles pensaram? Escolham, a resolução do problema era, verso 3, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais nos carregaremos desse serviço. Eles vão olhar para essas viúvas. Eles vão zelar por essas pessoas. Eles vão cuidar dessas pessoas. Eles vão alimentar essas pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, abra o texto de Mateus 25, se preocupou com as pessoas que estavam passando por necessidade. Em Mateus 25, peço que você abra a sua Bíblia. Mateus 25.
Jesus falando sobre a questão da sua vinda, e no momento do seu julgamento, quais seriam aqueles que seriam chamados por Deus de benditos de meu Pai? Quem seriam aqueles que estariam sentados ao lado de Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Quem seriam esses justos diante do Senhor? Seriam aqueles que tinham mais conhecimento teológico? Seriam aqueles que fizeram mais, muito mais evangelismo, que pregaram muito mais, que converteram-se muito mais pessoas no seu ministério? Jesus diz algo interessante aqui. Verso 31 de Mateus 25. Mateus 25, verso 31 em diante. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então, se assentarão no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará um dos outros, semelhante ao pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. À esquerda estavam os que estavam sendo rejeitados pelo Senhor. À direita são as suas ovelhas, à esquerda são os seus cabritos. E ele dirá aos que estiverem à sua direita, àqueles que são as suas ovelhas: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E, meus irmãos, o que me chama a atenção desse texto, que é fato, é lógico, que a salvação não é pelas obras, de jeito algum. De fato, não é isso. Nós já sabemos muito bem, nós conhecemos a teologia reformada de capa a capa, nós professamos, nós somos a igreja de tradição bíblica reformada. Eu não vou perder tempo aqui explicando isso, porque eu sei que vocês já sabem que a salvação é pela graça e não pelas obras. Não é verdade? Mas olha o que ele diz aqui no verso 35. Há uma associação com relação a essa sua escolha, dessas suas ovelhas, que está no verso 35, que no mínimo é intrigante. Porque Jesus diz para aqueles que estão à sua direita, aqueles que ele chama de benditos de meu Pai: porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Precisei de roupas e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estava na prisão e fosse visitar-me. Irmãos, as pessoas naquela época talvez não compreendessem essa palavra de Jesus, ou até distorcessem ela, porque, ao contrário daqueles que pregam a doutrina da salvação pela graça, há aqueles que pregam a doutrina da salvação pelas obras, pela caridade, e acham que serão salvos por isso. Então, ou de um lado ou de outro, você tem uma deturpação dessa doutrina. Por um lado, muitos de nós, calvinistas, reformados, bíblicos, fundamentalistas, temos a compreensão de que a salvação é pela graça. E por isso nós nos aquietamos e ficamos em casa. Dizemos: olha, ficamos em casa, né? Não importa que eu me escape dessa pandemia ileso, né? Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus que eu tenho um emprego que não preciso de sair para trabalhar na rua. E aí, por isso que eu fico bravo, porque as pessoas têm que sair. Graças a Deus que eu não sou comerciante, meu Deus, não dependo de comércio. Mas eu estou tão insensível que até o irmão da minha igreja tem uma padaria, ele pode abrir. Uma restrição ou não, pode abrir. Tem um irmão da igreja que tem um mercadinho, pode abrir. Mas tem um irmão que não tem nada disso. Tem um irmão que tem uma boutique, tem um irmão que tem uma Xerox, sei lá, tem um irmão que tem algum outro serviço que é considerado não essencial nesse momento, que teve que fechar, que está chorando e a gente nem pergunta para ele o que é que ele está precisando. E a gente joga tudo isso no balde só, ou no liquidificador só, joga isso sem nenhuma responsabilidade, fazemos a nossa crítica, né? Chamamos de irresponsável essas pessoas que não são, usamos levianamente até essa expressão, magoamos e ferimos até mesmo sem saber. Sejamos mais sensíveis, amados. Sejamos mais sensíveis. Nós estamos vivendo um momento de muita insensibilidade. Não compreendemos isso.
A essas pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, Jesus, então, de forma enigmática, diz, olha, vocês me deram. E aí eles perguntaram, como? Verso 37. Verso 37. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome te damos de comer? Ou com sede te demos de beber? Senhor, a gente nunca te deu de comer. Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou precisamos de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? Verso 40, Jesus responde. O rei lhes respondeu, em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, ainda que do mais pequenino, a mim fizeste. Então, meus irmãos, eu não estou preocupado com os grandes empresários, não. Porque eles têm gordura para queimar. Para eles é fácil dizer, fique em casa, vocês estão reclamando de quê? Para eles é fácil dizer, o choro é livre. É triste, né? Até ouvi isso também de comunicação, o choro é livre. O julgamento também vai ser livre para quem diz isso. É muito fácil dizer isso quando a gente é concursado, né? Tem uma gordura para queimar, tem uma conta bancária, tem uma condição financeira um pouco melhor, tem alguma pessoa da nossa família que nos ajuda. Enquanto isso, o pai de família está chorando, está desesperado, não sabe o que fazer da sua vida. Enquanto isso, pessoas estão mais ainda debaixo da ponte, na miséria, nas esquinas, nas praças, drogados, se entregando completamente ao desprezo, viram pessoas invisíveis aos olhos do Estado, aos olhos dos governantes, dos poderosos, dessas organizações mundiais, que são muito boas, fazer suas reuniões de cúpula, para convidar muitas pessoas, mas nunca sequer convidar alguém da rua, para perguntar qual é a sensação da barriga roncando. Você sabe explicar qual é a sensação de uma barriga roncando, de um estômago vazio? E de sede as pessoas não morrem não, mas de fome estão morrendo. Como eu disse na estatística. Jesus disse, olha, quando vocês fizeram um desses irmãos pequeninos, a mim vocês fizeram. Não dá para a gente, nesse momento como está vivendo agora, a gente fechar os olhos para essa realidade, gente. A IPFB do Cabo é uma das poucas. Tem muitas, é uma pequena. Talvez vocês não pensem que o impacto de uma cesta básica de 20, de 30, daquela sopinha que a gente pode dar para a comunidade ali de Garapu, talvez a gente ignore. Poxa, mas é uma coisa tão pequena, pastor. A miséria é tão grande. Mas você não tem ideia do impacto. Pelo menos por um dia, de alguém que recebeu uma sopa e um pedaço de pão. Para alguém que não tinha roupa para o seu filho, que está para nascer. Para uma mulher grávida que não tinha nenhuma peça do enxoval. E recebeu uma pecinha, uma roupinha, um becinho, uma caminha. Gente, não dá. É para chorar sim, também. A gente tem que chorar também. Também. Para essas pessoas que estão passando fome, que estão passando necessidade, que estão passando, sabe, essas privações. E não é botar culpa em ninguém mais, não. Não adianta botar culpa, não. Não há um culpado diretamente. Somos todos responsáveis. Não adianta botar a culpa no governo, seja lá quem for, não. Se o Estado não faz, nós faremos a nossa parte e Deus vai julgá-los. Agora, se a gente ficar o tempo todinho só reclamando, se a gente ficar o tempo todinho só de braços cruzados, isso é o Estado que tem que fazer, isso é o governo que tem que fazer. Ele não faz, eu também não vou fazer, irmãos. Nós vamos aumentar a nossa culpa. Porque o texto vai dizer, também para aqueles que não fizerem nada, cruzar os braços não é uma solução, não é a nossa opção. Não é. Aqui não é para nós. A partir do verso 41, nós temos uma sentença que não é a nossa. É a sentença daquele que cruza os braços, daqueles lá que ficaram do lado esquerdo, da esquerda, os bodes, não as ovelhas. Ele diz, verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda,
Malditos, afastai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestisse, doente e na prisão e não me visitaste. Então eles perguntarão também, eles vão perguntar também. Os outros não sabiam como foi que ajudaram a Jesus. E esses perguntaram quando foi que rejeitaram uma ajuda a Jesus. Quando foi que eles negaram uma ajuda a Jesus. Eles vão perguntar também, sabia? Verso 44 eles dizem. Então eles também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixasse de fazer a um desses pequeninos, deixasse de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém. Irmãos, nós não fazemos as boas obras para ganhar salvação, não. Nós já fazemos porque nós já temos a salvação. Não é verdade? Olha, queridos, estão pensando o que fazer. Eu quero concluir. A gente tem um livro, eu vou projetar novamente para vocês. Estou concluindo nosso estudo. Se alguém tiver alguma pergunta depois, participar, pode abrir aí e fazê-lo. Vou só concluir aqui para que a gente possa abrir para as perguntas, para as respostas. Olha, sinta-se responsável aqui. Vou dar uma resposta a essas pessoas que são marginalizadas. O texto vai dizer algo interessante. A resposta cristã aos marginalizados. O cuidado gentil e amoroso com os que vivenciam a agonia da pobreza e da opressão, e com os que acabaram de se tornar viúvos, despojados e órfãos, tem sido identificado repetidas vezes como uma verdadeira marca da igreja cristã ao longo dos séculos. Assim, citando o exemplo antigo, o filósofo ateniense Aristides, quando foi convocado para defender seus irmãos na fé, diante do imperador Adriano, em 125 DC, depois de Cristo, apresentou o seguinte testemunho: amamos uns aos outros. A necessidade da viúva não é ignorada. Libertamos aos órfãos dos que lhe afligem violência. Quem te dá a quem não tem, de bom grado e se vangloria. Essa mesma influência cristã pode ser observada historicamente na igreja, quando os crentes priorizaram as ações de trazer as crianças a Jesus, Marcos 10, 14. E cuidar dos órfãos, está lá em Deuteronômio 26, 12. Os cristãos, por exemplo, tiveram influência na criação das leis de proteção das crianças do Império Romano no V e VI século. O reformador Zwinglio transformou diversos mosteiros em orfanatos na Suíça. Outro estadista cristão, Ashley Cooper, liderou a luta contra o trabalho infantil na Grã-Bretanha no século XIX. A preocupação dos cristãos com as pessoas economicamente desfavorecidas foi igualmente importante. Elas também eram objeto de provisões específicas incluídas na lei de Moisés. Está lá em Êxodo 23, 11. Você lê em casa, Levítico 14, 21, 19, 10. Embora não devessem ser tratadas com favoritismo somente pelo fato de serem pobres, também não deveriam ser evitadas e negligenciadas pelo restante do povo de Deus ou pela própria sociedade. Enquanto essas pessoas eram exploradas, seu clamor a Deus por socorro era respondido com frequência pela graça e a misericórdia de Deus, por meio daqueles que lhe estendiam as mãos para ajudá-los. A gente vai concluir essa leitura aqui. Leiam, gente. Leiam esse livro, é muito bom. A gente vai estar trabalhando esse aspecto aqui nas próximas quintas-feiras. Se não aqui, espero presencialmente, em breve, né? Graças a Deus, o Senhor ouviu as nossas orações, o clamor do povo de Deus, e está previsto aí já pelo decreto em abril o reinício gradativo das atividades comerciais e das atividades religiosas no templo, com as novas restrições e novas medidas. Glória ao Senhor Jesus Cristo que ouviu a nossa oração. E eu quero fazer um pedido a vocês, irmãos, vamos começar de novo a nossa campanha, vamos começar de novo a fazer a nossa campanha, vamos visitar de novo lá aquelas comunidades, vamos trabalhar de novo. Eu quero juntar os irmãos que não participaram da outra vez,
e junte-se a nós, a nossa uma missão de beneficência, para que possamos fazer essa visita agora novamente. Nós já temos um cadastro aí pronto, os irmãos que estão nessa beneficência já tem um cadastro pronto. Vamos planejar novamente uma nova ação, com alimentos, com cesta básica, com a nova sopa. Vamos fazer novamente ali naquele estacionamento, vamos fazer um jantar para aquelas pessoas. Vamos novamente pensar nisso. Vamos fazer novamente porque a gente vai precisar, viu, gente? A gente vai precisar. E um dia, quando você vê alguém na rua, pense um pouco nisso com calma. Tenha um pouco de calma para pensar nisso. Quando você vê alguém na rua, às vezes mesmo alguém, um menino, um rapazinho assaltando, um molequinho roubando, quando você vê esse problema social, não vira as costas, não. Não diga isso mesmo, não. Peça que a polícia leve, simplesmente bata, espanque e leve preso, não. Saiba que talvez aquela criança ali podia ter sido ajudada por nós e a sociedade ignorou o fato de que havia uma família carente, necessitada de pão. E por conta, muitas vezes, de fechar os olhos, a sociedade cria um rolo compressor de problemas. Certamente, irmãos, haverá uma onda de violência por conta da fome, da miséria. E isso vai ser, de fato, algo que a gente precisa ter maturidade para compreender por conta dessa necessidade que as pessoas estão tendo aí. A fome que vai se levantar no mundo. Então, que nós possamos, como igreja, mostrar para o governo, para os governantes, para as autoridades que tem tanto dinheiro, tem tanta gente, teria tanta condição de fazer, muito mais que a gente. Mas nós vamos fazer com o pouco que a gente tem. Não para que eles vejam, não, mas para que o Senhor ouça o nosso jejum, né? A gente vê muita gente aí na frente dos hospitais orando, jejuando, pedindo a Deus para aquelas pessoas. Que ato mais lindo, não é não, gente? Que ato mais lindo. Eu vi isso esses dias aí. Achei muito bonito, muito lindo. Mas, irmãos, muito mais que a gente simplesmente ir ali para frente do hospital para orar para aquelas pessoas que estão ali, a gente precisa agir. Porque muitas daquelas pessoas deixaram seus empregos, muitas daquelas pessoas estão com seus filhos em casa passando fome, e se um pai daquele da família morrer, acabou a renda para aquela mãe. Vai ficar sem o seu marido, sem o pai dos seus filhos, sem o seu guerreiro. E a gente precisa entender a nossa missão. O jejum que o Senhor quer de nós é que sejamos caridosos. E olha, a palavra de Deus nos garante, eu vou concluir. A palavra de Deus nos garante aí. Abram Isaías 58. E se a gente abrir a mão ao faminto e fartar o aflito, a luz nascerá nas trevas e a nossa escuridão será como um meio-dia. Não tem pobreza e miséria para quem abre a mão, não. Não tem. Olha, gente, quando a gente resolve abrir as mãos, a gente está dizendo, quando a gente abre as mãos, a gente está dizendo, Senhor, estou abrindo mão daquilo que o Senhor me deu de sobra para aquela pessoa que não tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está abrindo as mãos para receber de Deus bênçãos celestiais. E Ele não vai, tenho certeza disso, Ele não vai deixar de nos acrescentar das suas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, quando nós, de fato, abrimos a mão para essas pessoas necessitadas. Abram aí para a gente concluir, Isaías 58. Isaías 58. Verso 10 e 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Se abrires a mão ao faminto, fartardes o aflito, a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Não tem crise, não tem miséria, não tem pobreza para o povo de Deus, não, gente. O Senhor que promete em sua palavra é abrir a alma ao faminto. Tem gente faminta. E está muito pior do que a gente. O Senhor te guiará continuamente, te fartará em lugares áridos, secos. Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca
faltarão. Que Deus nos abençoe, que sejamos mãos abertas para socorrer as pessoas necessitadas, que não só oremos, vai ser muito bom, não só jejuemos, é muito bom, mas por uma questão de ética, a Igreja do Senhor. Vamos chegar juntos, vamos começar chegando junto do irmão da minha igreja, daquele membro, que eu sei que está passando por necessidade, mas está tadinho. E eu não vou julgar quando alguém tem vergonha de dizer eu estou precisando de ajuda. Não vamos julgar, não é? Mas que você sabe que está passando por necessidade, que não teve coragem de abrir o seu coração para o conselho, para precisar de ajuda, para dizer que está precisando. Mas faça isso. Olhe para as pessoas que estão passando agora por necessidade, que estão sendo obrigadas por decreto de ficar em casa, não podem ganhar o seu pão. Que Deus os ajude a ter uma outra renda, que abra uma porta, e que a igreja, nós, possamos dividir o nosso pão com essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Presbítero Jamerson. Graças, Pai. Amém. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor Deus, pela palavra que acabamos de ouvir. Somos gratos, Senhor Deus, por termos casa, comida, roupa, tudo. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor em Cristo Jesus. Pai bendito, abre o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos chegar junto àquelas pessoas que realmente necessitam. Abre o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos abrir nossos olhos e enxergar os necessitados. Abre o nosso coração, Senhor Deus, para entender a Tua palavra, entender o que o Senhor quer em cada um de nós. Amém. Nos auxilia, nos guia, nos ajuda, ó Pai, a caminhar no mesmo caminho que o Senhor Jesus Cristo fez. Pai Santo, te agradecemos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Está aberto aí para os irmãos fazerem perguntas, se quiserem acrescentar algum pedido de oração. Amém. Fique à vontade. Amém. Graça e paz, pastor. Amém. Amém. Evaldo. Graças a paz. Irmãos, bom descanso. Amém. Alguém falou Amém. aí, graças ao pastor, é para fazer alguma pergunta ou está se despedindo? Valdilene. Ok. Algum irmão mais? Pastor Lucas está se despedindo. Deus te abençoe, pastor. Manda um abraço para a Sarinha. Deus te abençoe. A irmã Nenê vai falar? Levantou a mão. Eu gostaria de falar. Pode falar, menino. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por todos vocês. Agradecer ao pastor. Pastor, também lhe passar um abraço, que aquela nossa irmã ligou para mim e disse que está sentindo falta da igreja e do senhor. Mana, Gessina, baixinha. Ela ligou hoje, 6h30 e disse: Nenê, estou com saudade da igreja. Cadê o pessoal? Cadê o pastor? Então, estou transmitindo um abraço que ela mandou para o senhor e para todos, viu? Amém. Uma boa noite. Se Deus quiser, né? Só para lembrar, o decreto nos permite já em abril voltarmos à atividade. Então, graças a Deus, a gente abriu, a gente volta com todos os protocolos de novo, né? Como estávamos fazendo. Amém. Amém, Nenê. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Boa Boa noite a noite. Deus todos abençoe e um bom vocês. descanso. Boa noite, queridos. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. Amém. irmão. Boa noite, Carlos e Nenê. Boa noite a todos. Graça e paz. Fiquem bem. Amém. Boa noite, Lindalva. Boa noite, Diácono Boa Carlos. noite, pastor. Boa noite, Nenê. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Paulo.
Lembra-se da Lorene, vai disso. Boa noite a todos. Graças a paz. Amém, Marcos. Boa noite. Boa noite, grandão. Boa noite, pastor. Graças a paz. Vai maior. Cristiano já saiu. Boa noite a todos. Graças a paz. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Cristiano falou, eu entendeu. Boa noite, querido.